Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 15 de abril. Agora na Espanha, 22 horas e 18 minutos. No Brasil, 17 e 18. Gente, a BTC aqui no 4 horas está desenhando essa subonda 4 triangularizada. Vocês vejam que o corpo real desse candle aqui no 4 horas virou um tracinho, que é o bico dessa figura triangular, praticamente sem nenhuma amplitude movimentacional. Mas vocês vejam que esse último candle aqui no 4 horas está fortemente engolfado pelo candle anterior. É bem provável que a gente inicie com a abertura de futuros do mercado tradicional já no domingo. A gente inicia essa pernada aqui impulsiva em direção a 32 mil dólares. O mercado de Israel já funciona no domingo. Os futuros asiáticos já vão abrir já no começo da tarde aqui na Espanha, então é muitíssimo provável que já no meio do domingo a gente já se desdobre nessa onda 5, que vai levar a BTC para esse setor roxo aqui, e ali a gente vai fazer a A, B e C para buscar a nuvem no diário também, depois de bater 32. No diário a gente segue agressivamente escalando aqui por cima da upper do nosso canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade segue ganhando espessura esverdeada no diário. No intraday, a BTC está desenhando uma cunha triangular aqui nos 5 minutos. Agora que a gente estressou aqui a última lower, agora a gente vai voltar aqui para o patamar da VWAP em 30.400 para continuar acumulando como num bico de uma figura triangular. Isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente, porque no 4 horas a gente vai buscar o início dessa onda 5. E os sinais que foram ofertados hoje na sala de sinais, todos fecharam no gain. No copy trade tem alguns sinais em aberto ainda, mas já fecharam mais de 8 sinais no lucro. Na seara fática, a SEC está promovendo uma loucura regulamentar. Analistas estão dando conta de que a proposta regulamentar da SEC para as DeFis repete o script regulamentar para as CeFis. A SEC acha que uma DEX, como uma Uniswap, uma PancakeSwap, funciona como uma DeFi, como uma CeFi, mas as DeFis são protocolos, são totalmente descentralizadas. Ninguém tem controle sobre as piscinas de liquidez que são criadas numa PancakeSwap da vida. A SEC não consegue entender que eu posso criar um par de liquidez agora na PancakeSwap, e a PancakeSwap, os criadores daquele código, não tem nenhuma responsabilidade por aquele par de liquidez criado. E outra, a SEC está achando que vai regulamentar uma plataforma que pode sair do ar. DeFi são protocolos. Qualquer um com um mínimo de conhecimento de Solidity, por exemplo, pode promover o deploy do código-fonte da PancakeSwap, que está lá no GitHub. É só fazer o copia e cola, copiar e colar, levar para a plataforma Ethereum e na Ethereum Virtual Machine promover o deploy e ultimar e concluir as operações. A SEC está promovendo a maior bizarrice regulamentar da história. Eles acham que estão regulamentando CeFis e vão dar com os burros na água, porque é absolutamente inapropriado. Até porque quem criou os protocolos e fez o deploy na rede só colocou uma capa de maquiagem. Quando a gente entra na PancakeSwap e conecta o nosso wallet, essa aqui é uma capa de maquiagem. Qualquer usuário pode promover esses swaps através do deploy desse protocolo diretamente na Ethereum Virtual Machine. Não é preciso visitar o site pancakeswap.finance para promover tudo isso aqui. Esses swaps, essas piscinas de liquidez, elas são abertas para qualquer usuário que tenha conhecimento de Solidity e vá fazer o mesmo que é ofertado aqui diretamente na Ethereum Virtual Machine. É uma bizarrice o que a SEC está tentando fazer. E o ChatGPT agora vai ajudar traders a escrever os scripts das suas estratégias e robotizá-la.
Segundo Vitalik Buterin, isso é uma nova fronteira para o mundo cripto, já que esses scripts podem inclusive ser escritos na linguagem Solidity e serem robotizados através da Ethereum Virtual Machine. É o novo normal. E o Ducon teria pago mais de 7 milhões de dólares de honorários para advogados antes mesmo do colapso da sua stablecoin UST, que era supostamente colateralizada na Luna. Era um sistema de copo cheio, copo vazio. Quando havia despejo de UST, os bolts de arbitragem compravam Luna e vice-versa. Só que, como é sabido e ressabido, o sistema colapsou. E como os promotores sul-coreanos querem provar a má-fé de Ducon, eles descobriram que foram pagos mais de 7 milhões de dólares em honorários para um escritório de advocacia antes mesmo do colapso. Enfim, o Ducon agora está meio que em maus lençóis. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o fraco PIB norte-americano e a moeda potencial dos BRICS são a maior ameaça ao dólar norte-americano nesse momento. Para quem não sabe, o Lula, na China, reportou que pretende substituir o dólar nas transações bilaterais do Brasil com a China e do Brasil com o resto do mundo. Enfim, o Brasil, como integrante dos BRICS e agora na presidência temporária do Banco dos BRICS, através da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil agora entrou no coro de destronamento do dólar norte-americano. E o Elon Musk quer ser rival dele mesmo, com uma parcela com uma participação, ostentando uma participação na OpenAI, que é a dona do protocolo do ChatGPT, da interface de inteligência artificial do ChatGPT. O Elon Musk agora surpreendeu a comunidade reportando que vai montar uma startup para criar uma nova interface de inteligência artificial para concorrer com a OpenAI, dona do ChatGPT. Ou seja, o Elon Musk vai concorrer com ele mesmo. Agora, de acordo com o Financial Times, o CEO do Twitter e da Tesla, Elon Musk, agora está conversando com investidores para levantar capital para sua nova empresa de inteligência artificial. Esse Elon Musk não para um segundo. E os documentos vazados pelo guarda de segurança nacional, que já está preso e que disponibilizou documentos de inteligência norte-americanos num grupo de joguinhos e memes do Discord, revelaram o lado sombrio da espionagem norte-americana. Os Estados Unidos seguem interceptando comunicações clandestinamente. Vários documentos vazados mostram como os americanos rastreiam movimento de militares estrangeiros e de diplomatas, inclusive de grandes corporações empresariais. O poderoso programa de espionagem permite coletar parte dessas informações de forma inteligente, né? O programa faz uma espécie de peneira é como se eles estivessem minerando informações que lhes são valiosas. Enfim, é um garimpo digital, por assim dizer, mas o fato é que os Estados Unidos agora estão em maus lençóis. O vazamento startou uma crise diplomática com a França inicialmente, mas muitos países estão reagindo negativamente. Inclusive, esse vazamento está comprometendo o esforço de guerra dessa coalizão contra a Rússia no evento da invasão da Ucrânia. Ou seja, é um vazamento que vem em péssima hora e revela os métodos pouco ortodoxos dos Estados Unidos para ultimar os seus programas de inteligência, que continuam praticando uma série de ilegalidades. Ou seja, gente, o mundo tá virado no mecatombe nuclear. A BTC segue acumulando aqui no intraday. Agora a gente só vai parar no patamar da própria VWAP no intraday, que está lá em 30.400. Se a gente conseguir romper, aí vai buscar o toque aqui da aresta superior no patamar de 30.800. Aí é preciso romper 31 mil com força para poder startar a nossa onda de número
3 no diário e de número 5 aqui no 4 horas para levar a BTC até 32 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.